Gente, estamos aqui para mais uma aula de redação. Sou a professora Luana Porto. E hoje, nesta aula em especial, nós vamos discutir aquilo que é singular na prova de redação dos vestibulares e do Enem, que é a dissertação e argumentação. Falamos em outros vídeos, vocês podem rever até, sobre as tipologias textuais, né? E destacamos neles que a dissertação e a argumentação são imprescindíveis para uma redação do Enem. Então, nós vamos lembrar que a dissertação, a redação e a argumentação têm que aparecer como formas de estruturação do texto em qualquer redação do Enem, em qualquer vestibular, em que isso seja a tipologia solicitada para escrita. Mas o que eu vou fazer, então, para produzir uma boa dissertação e uma boa argumentação? Lembrete bem importante, acompanhe comigo aqui o que está na tela. Primeiro, tem que ler sobre os assuntos, lembrar do nosso caderno temático, anotar tudo que for possível sobre aquele tema. Anotar, claro, porque eu não tenho que confiar só na minha memória auditiva, na minha memória visual, tem que ajudar anotando ou produzindo um arquivo com o registro das informações, para que seja mais fácil depois a escrita do texto propriamente dito. Aí vamos lembrar, então, o que é a dissertação e o que é a argumentação, porque são habilidades da escrita que vocês deverão demonstrar na prova de redação do Enem. Vamos ver o conceito de dissertação do Fiorin, que é um estudioso da produção de textos aqui no Brasil. Ele disse que a dissertação é o tipo de texto que analisa e interpreta dados de uma realidade por meio de conceitos abstratos, ou seja, requer que sejam acionados conceitos provenientes de disciplinas e que esses conceitos sejam interpretados, sejam analisados, sejam reproduzidos, aplicando-se ao tema de redação. E o que seria, então, a argumentação? É o texto que engloba a demonstração. Anote essa palavrinha-chave. Demonstrar, evidenciar, provar que eu estou certo. Porque é uma demonstração, mas não é só isso, pois ela vai trabalhar com a ideia daquilo que é verdadeiro, daquilo que é logicamente provável. Então, tem que provar que uma dada ideia, de que uma dada tese é correta, é verdadeira, é plausível, é consistente e merece ser compartilhada pelo leitor do meu texto. Isso é argumentar. Então, argumentar é sempre fornecer razões para mostrar que o meu ponto de vista é certo, é coerente, é consistente, e vocês precisam compartilhar da minha mesma perspectiva. Então, quando a gente disserta, a gente expõe conhecimento aprofundado sobre o tema. Quando a gente argumenta, a gente expõe o nosso ponto de vista com várias razões que o justificam para convencer o leitor de que nós estamos corretos. Pensando nisso, então, vocês têm que gravar o que aparece aqui na tela. Que quando a gente produz um texto de caráter dissertativo e argumentativo, não basta só informar, produzir um monte de informação no texto sobre o tema. É preciso mais do que isso. É preciso mostrar o meu ponto de vista, expor a minha visão sobre aquele tema, a minha posição, ou seja, um juízo crítico acerca daquele assunto. E claro, não basta dizer, o Brasil é um país muito retrógrado. Isso é uma opinião, mas a opinião por si só não tem valor. Eu tenho que justificar por que eu penso o que penso. Então, eu tenho que dizer, por que o Brasil é um país retrógrado? Ele é um país retrógrado porque ainda mantém alguns traços da tradição patriarcal. Por exemplo, os homens continuam sendo os principais provedores da casa, enquanto as mulheres cuidam das tarefas domésticas. E isso é uma forma de retroceder no tempo, de manter alguns padrões de comportamento da antiguidade. Então, isso caracterizaria, nessa perspectiva do texto, a ideia de que o Brasil é um país retrógrado. Então, notem que toda opinião tem que ser fundamentada, tem que ser explicada, tem que ser justificada. E isso garante o caráter argumentativo do texto. Para mostrar isso para vocês devem ter discutido nos jornais, ter conversado muito sobre o nosso patrimônio cultural, que sofreu um baque no ano passado, quando nós tivemos o incêndio do Museu do Rio de Janeiro, né? Naquela época, se discutiu muito sobre a nossa omissão, enquanto sociedade, enquanto Estado, na preservação dos nossos patrimônios históricos. E, com base nisso, nós temos aqui dois textos. Um deles informa e um deles informa e se posiciona. Você sabe me dizer qual deles só informa? Qual deles vai ter posicionamento também? Acompanhe aqui na tela que eu vou ler o primeiro com vocês e vocês já vão saber do que ele se trata. O tema é patrimônio histórico e o que ele faz? Disserta, informa ou informa e se posiciona? Leiam comigo aqui na tela o primeiro texto. O patrimônio histórico de uma nação registra informações sobre a cultura, o povo, a formação do país e é a principal memória física a ser resguardada. Nesse sentido, existe a necessidade de haver uma política pública capaz de fomentar a preservação dos museus, bibliotecas e memoriais, sob pena de não se perder a história de uma sociedade. Lendo esse texto, se vocês forem responder a minha pergunta, o que vocês vão dizer? Esse texto diz a opinião do autor sobre o tema, ou ele simplesmente traz um panorama sobre o que é o patrimônio histórico e qual é a importância dele? Se vocês responderam que ele só informa, vocês
Acertaram, porque esse texto tem um caráter predominantemente dissertativo. Eu consigo saber que o autor do texto entende sobre patrimônio histórico, que ele sabe da importância do patrimônio histórico para uma nação, mas ele não se posiciona em relação ao desastre que foi, por exemplo, nós termos perdido quase que totalmente o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, é um autor que se esconde, que não deixa demonstrar sua voz no texto. O que não vai acontecer no texto 2, que está ali do ladinho, que nós vamos ler juntos agora. Acompanhe comigo aqui na tela. O patrimônio histórico de uma nação registra informações sobre a cultura, o povo, a formação do país e, certamente, a principal memória física a ser resguardada. Tal cuidado deve ser prioritário porque a omissão em relação à preservação da história de um povo impede a compreensão de sua formação, de suas possibilidades de desenvolvimento social e cultural e, sobretudo, de construção de uma memória sobre a própria identidade e evolução da pátria. Nesse sentido, é imperativo haver política pública capaz de fomentar a preservação de museus, bibliotecas e memoriais, sob pena de não se perder a história de uma sociedade inteira. Vocês vão ver aqui, nessas expressões que eu estou destacando agora em amarelo e vermelho, que este texto é um texto que tem a voz do autor. A gente lê esse texto e a gente sabe que o autor defende a preservação do patrimônio histórico-cultural brasileiro. Por quê? Porque ele diz que tal cuidado deve ser prioritário e explica por que ele pensa isso. Porque a omissão é uma perda para o país. Ele diz que é imperativo haver política pública de fomento à preservação dos museus. Ou seja, ele diz que isso precisa acontecer, não é uma opção, uma obrigação. Então, esses termos, que deve ser prioritário, que deve ser imperativo, são expressões linguísticas que marcam o ponto de vista, a tese do autor sobre o texto. E aqui nós temos um exemplo, então, de texto de caráter dissertativo argumentativo. É este o estilo de redação que eu vou esperar nas escritas de vocês. É isso que vai garantir para vocês uma redação com a nota máxima do ponto de vista do gênero textual, da dissertação e da argumentação na prova do Enem. E aí eu quero mostrar para vocês por que isso é tão importante. Vamos rememorar rapidamente aqui a proposta de redação do Enem 2017, que tratou do direito à educação dos surdos no Brasil. Vocês devem lembrar que, naquela proposta de 2017, o Enem introduziu no seu primeiro texto motivador um fragmento da Constituição, na sua Lei 13.146, que diz que é direito de todos, é dever do Estado, da família, da comunidade e da sociedade a assegurar a educação às pessoas com deficiência, independentemente do tipo de deficiência, se é uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa autista, uma pessoa que tem mobilidade reduzida, que seja surda, ela tem direito à educação. Então, a lei está aqui no primeiro texto. O segundo texto apresentou um panorama das matrículas de surdos na educação básica no Brasil, considerando aqueles alunos que se inseriram nas escolas específicas para surdos, e nas escolas comuns, junto com os alunos ditos normais. Vocês podem olhar que, tanto num caso quanto no outro, tanto nas escolas comuns quanto nas escolas especiais, houve queda do número de alunos matriculados. Ou seja, houve uma diminuição de espaço para esses alunos, ou porque há menos alunos surdos hoje, ou porque os alunos não se adaptaram ao sistema de escola que o Brasil oferece para eles. O terceiro texto é uma campanha publicitária que vai discutir o espaço para o surdo no mercado de trabalho. Diz assim o sujeito surdo que aparece na campanha: sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa, tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito, valoriza as diferenças. Então, é um apelo para que as empresas contratem mais pessoas com surdez. E o último texto, o texto quarto, é um texto que foi extraído do site do governo brasileiro, que diz que os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império em 1857, ou seja, só no século XIX os surdos passaram a ter direito à escola. E foi apenas em 2002 que, por meio de uma lei, a Lei 10.436, que foi instituída a língua brasileira de sinais, Libras, como a segunda língua oficial. Até então, a única língua oficial era a língua portuguesa. Mas o fato de a Libras ter sido instituída como língua nacional não obrigou o ensino de Libras nas escolas. Ora, gente, se nós fôssemos um país sério, nós faríamos com que todas as línguas oficiais fossem ensinadas na escola. Então, todo mundo deveria dominar tanto a língua portuguesa quanto Libras. Isso é a realidade? Não, não é. Por isso, o tema de redação do Enem 2017 é extremamente relevante. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Quais são esses desafios? O que precisaria ser feito para que o surdo tivesse direito à educação no Brasil?
Notem que nós temos aqui um texto que vai mostrar como que a gente insere essa reflexão usando palavrinhas mágicas, tal como o exemplo que eu ilustrei para vocês em passagem anterior nesta videoaula. Acompanhe comigo aqui na tela um exemplo de redação para dar conta deste tema. Diz assim o texto. A educação de surdos no Brasil ainda não é uma realidade para todos que não ouvem ou têm alguma deficiência auditiva. Haja vista o número insuficiente de escolas especializadas em atender a esse público. Mesmo que a Carta Magna, leia-se Constituição Federal, determine que a educação é um direito de todos, o descaso governamental a esse pressuposto legal evidencia uma forma de discriminação social e de marginalização dos sujeitos surdos em vários ambientes, como o mercado de trabalho. Tal situação espúria, ou seja, tal situação que não é correta, revela desleixo estatal acerca de grupos minoritários e deve ser transformada para que todos tenham acesso à escolarização e a emprego. Nesse sentido, é imperativo haver política pública capaz de fomentar a educação daqueles que são especiais por não ouvirem plenamente. Então, notem que nós temos, nessa primeira passagem do texto aqui, nas linhas número 1 até a 9, desculpe, número 1 até a 7, a introdução do tema. E nas linhas finais, a apresentação da tese. Aí, claro, para desenvolver a tese, nós vamos usar diferentes estratégias argumentativas, como vocês veem aqui na tela. E aí, para análise, eu trago aqui um texto da Lorena Magalhães de Macedo, que é uma aluna que tirou nota 1000 na redação do Enem. Desculpe. Acompanhe comigo. No convívio social brasileiro, parte considerável da população apresenta alguma deficiência. Contexto de observação empírica, né? Nessa conjuntura, grande parcela dos surdos, em especial, não tem acesso a uma educação de qualidade, o que fomenta maior empenho do poder público e da sociedade civil, com o fito, ou seja, com o objetivo de superar os desafios para a efetiva inclusão desses indivíduos no sistema educacional. Introduziu o tema e disse que cabe a toda a sociedade, governo, trabalhar para a educação dos surdos. Sob esse viés, muitos deficientes auditivos encontram dificuldades para acessar o ensino fundamental, médio ou superior. Aí ela explica, faz uma afirmação e explica o ponto de vista dela. Visto que diversas instituições de ensino carecem de uma infraestrutura adaptada a esses indivíduos, como intérpretes da Libras durante as aulas. Tal panorama representa, e olhem agora a opinião dela, a violação da Constituição Federal de 88 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, os quais são mecanismos jurídicos que asseguram o acesso à educação como um direito de todos os deficientes. Isso atesta a ineficiência governamental em cumprir prerrogativas legais que garantem a efetiva inclusão dos surdos na educação. Ou seja, a Lorena Magalhães de Macedo, que tirou nota 1000 nessa redação, ela comprovou, citando dois documentos, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o Estado ele é omisso, ele é negligente em relação à educação dos surdos. Então, ela comprovou que realmente o Estado faz muito pouco para garantir a efetiva educação dos surdos. Aí ela continua. Ademais, em muitas instituições de ensino, deficientes auditivos ainda são vítimas de xingamentos e até de agressões físicas por parte de outros alunos. Ações que caracterizam o bullying. Nesse contexto, o filósofo iluminista Voltaire já afirmava: preconceito é opinião sem conhecimento. Aí ela citou a filosofia para comprovar que realmente as pessoas agem de forma equivocada, porque agir de forma preconceito e demonstrar um certo grau de ignorância, né? Falta de conhecimento. Tal máxima, mesmo séculos depois, comprova que atos intolerantes são, em geral, consequências de uma formação moral deturpada, a qual não privilegiou princípios, por exemplo, como princípios da tolerância e o respeito às diferenças como essenciais para a convivência harmônica em uma sociedade tão heterogênea. Desse modo, verifica-se a ineficiência de famílias e escolas em de famílias e escolas em desestimular rigorosamente qualquer ação de caráter discriminatório contra surdos. Ou seja, a escola e a sociedade são falhas ao combater o preconceito contra surdos. Portanto, aí vem a conclusão dela, ela vai resolver o problema agora. A fim de garantir que os surdos tenham pleno acesso à formação educacional, cabe ao Estado, mediante o redirecionamento de verbas, realizar as adaptações necessárias em todas as escolas, ou seja, dar infraestrutura para eles. E lembrem que no parágrafo anterior, o primeiro parágrafo, ela disse que eles deveriam ter, por exemplo, um intérprete em Libras. Ainda, oferecimento de cursos gratuitos que capacitem profissionais da educação para se comunicarem em Libras e a contratação de mais intérpretes da Libras para atuarem nessas instituições. Outro assim, ou seja, além disso, famílias e escolas, por meio de, respectivamente, diálogos frequentes e palestras, devem debater acerca da aceitação às diferenças como fator essencial para o convívio coletivo,
de modo a combater o bullying e a formar um paradigma comportamental de total respeito aos deficientes auditivos. Essa redação nota 1000 está no manual de redação Cartilha do Participante do Enem 2018, na página 35. É uma redação que mostra que precisamos combater a intolerância em relação aos surdos, com palestras, com educação, e também estruturar as escolas, os centros educacionais, com intérpretes de Libras e outros profissionais, para que a linguagem dos surdos seja, de fato, uma linguagem usada por todos, né? Porque nada de adianta falar em português com eles se a linguagem deles não é língua portuguesa, e sim Libras. Então, o que esse texto mostra? Que uma boa estrutura de texto, de um texto que tenha dissertação e tem a argumentação como prioritários, tem que ter uma introdução em que o tema e a tese fiquem claros, um desenvolvimento formado por 2 parágrafos em que os itens sejam abordados de acordo com aquilo que foi enunciado no parágrafo. Então, a autora disse que um dos problemas da educação dos surdos é o preconceito e a falta de estrutura na escola. Ela desenvolveu isso nos parágrafos 2 e 3. E, na conclusão, tem que retomar o tema apresentando uma proposta de solução para a situação problema da proposta de redação. E aqui eu trago para vocês palavrinhas, expressões, frases que vocês podem usar para começar a redação. É sabido, por exemplo, olha a primeira, de conhecimento da sociedade brasileira, que a educação de surdos no Brasil é deficitária. Ou, é sabido que na sociedade brasileira os surdos não têm uma educação de qualidade. Ou, é crucial o debate acerca dos desafios da educação para os surdos no Brasil. Então, são exemplos de frases que aparecem aqui na tela que vocês podem usar para dar o pontapé inicial para escrever a redação de vocês. Aí, depois que a gente começa, apresenta o tema, a tese, e vai embora, porque vem o desenvolvimento, os parágrafos 2 e 3. Nesses, o que vocês não podem deixar faltar? No desenvolvimento, os parágrafos 2 e 3, tem que ter uma sequência de itens, ou seja, cada parágrafo tem que dar conta de um tópico sobre o tema. Eu não posso ficar circulando e repetindo sempre a mesma informação ou mesmo subtópico. A redação não pode ser circular. A minha voz, a minha opinião tem que ser fundamentada e tem que ser presente, e as ideias têm que ser em progressão, ou seja, sem andar no mesmo lugar, fazendo círculos. Para isso, a gente vai ver que desenvolve e chega ao final, que é o último parágrafo. Diante do exposto, assim eu começo a frase, considerando o exposto uma medida para solucionar a educação dos surdos ou para tornar os surdos mais presentes nas escolas, ou diante do exposto, considera-se que investir em educação, ou o Estado deve investir em educação para fomentar a educação de surdos, e eu vou apresentando a minha proposta. Então, essa frasezinha aqui, essa expressão, é para começar o último parágrafo da redação de vocês. E aí, nós vamos finalizando essa aula, porque a gente falou mais da dissertação e da argumentação aqui, dizendo o seguinte. Primeiro, que para escrever um texto dissertativo e argumentativo, essas dicas todas que nós vimos nessa videoaula são fundamentais. Essas frases para introduzir, para fechar o texto, vocês podem usar em qualquer redação. Então, para produzir esse tipo de texto, é necessário indicar sempre, no primeiro parágrafo, a tese e as ideias que vocês vão desenvolver, que nós vamos chamar isso de projeto de texto. Vamos desenvolver isso melhor em outra videoaula. Vocês têm que marcar sempre a tese a ser defendida, e ela tem que ser clara, ou a ausência do Estado é o que promove uma falta de educação para surdos. A negligência do Estado faz com que os surdos não entrem no mercado de trabalho. Ou seja, a minha opinião tem que ser bem marcada. E, claro, o meu projeto de texto, aquilo que eu vou defender ao longo da redação, tem que aparecer já desde o início da minha escrita. E a produção de um texto vai requerer sempre muito planejamento, muito treino, muita escrita, muita reescrita, porque a gente só aprende a escrever escrevendo, escrevendo e reescrevendo. E, claro, a produção vai querer também sempre que se adote uma estrutura de texto que a gente já viu em outros vídeos e que eu repeti agora aqui. Introdução, com tema e tese, desenvolvimento com 2 parágrafos para sustentar a tese e o fechamento com a proposta de intervenção. Aqui está meu contato, caso de dúvidas, entre em contato pelo portal do professor também. Sucesso na escrita, eu estou esperando vocês sempre nas quartas-feiras, a cada 15 dias, com uma proposta de redação nova.